bem-vindos. Eu sou o professor Cláudio Neto e esta é a nossa semana pedagógica, né? Eu decidi criar essa semana pedagógica porque eu nunca fiquei muito satisfeito com as semanas pedagógicas de que eu participei. Infelizmente, as semanas pedagógicas acabaram se tornando muito mais semanas administrativas, ou então de animação, ou de fundamentação muito teórica e pouca prática. E eu sempre que eu fui para uma semana pedagógica, eu queria ter contato com instrumentais que me ajudassem na minha prática cotidiana do fazer sala de aula, né? E nunca encontrei. Então eu decidi fazer uma semana pedagógica voltada para isso, para criar instrumentos de saberes práticos. E isso vai acontecer durante toda essa semana até o domingo. Todo dia um conteúdo novo, uma temática diferente a ser trabalhada. A temática de hoje é ensino híbrido e construção da autonomia, ou como ativar seus alunos, né? Esse como ativar seus alunos é uma brincadeira que eu faço com a questão das metodologias ativas, porque todo mundo fala das metodologias ativas, do professor ativo, só que a metodologia é ativa, o professor é ativo, mas os alunos ainda são passivos, né? E a gente tem que pensar como é que ativa esses alunos. A primeira questão que eu quero trazer para vocês é a respeito do que é autonomia, né? Se fala muito sobre autonomia, o diretor fala de autonomia, o coordenador fala de autonomia, a pedagoga fala de autonomia, mas às vezes eles não estão falando da mesma coisa. É a mesma palavra, mas não é o mesmo sentido. São ideias e concepções diferentes, né? Então vamos ver aqui algumas dessas concepções. A primeira concepção que a gente tem é a autonomia na visão neoliberal, que é a que está predominando no momento, né? A maioria das pessoas está caminhando para esse tipo de autonomia. Nesse tipo de autonomia, a autonomia neoliberal, essa autonomia ela é entendida muito como sinônimo do fazer sozinho. O aluno autodidata, independente do professor, apartado do professor e que sozinho consegue desenvolver as suas práticas e aprender dentro dessa questão. E aí Costa e Gomide vão fazer um alerta que essa autonomia pregada pelos neoliberais, que está relacionada ao fazer sozinho, acaba criando um certo problema, porque ele vai acabar criando pessoas egoístas, né? Ele vai dizer que a ideia de autonomia como sinônimo de fazer sozinho leva à formação de personalidades fortemente individualistas e egoístas, pois se você é ensinado que o ideal é fazer as coisas sozinho, quando alguém te pedir ajuda, você não será aberto a isso porque acredita que o outro também deve fazer as coisas sozinho, né? Então não é essa a autonomia que a gente vai discutir aqui. A autonomia que nós vamos discutir é a autonomia na abordagem freiriana, que é a capacidade que as pessoas adquirem, veja, não é uma coisa nata, é uma construção social. Se adquire na prática, no fazer cotidiano. Pequenas ações de autonomia ao longo do dia, ao longo do semestre, ao longo das aulas, que vai construindo essa autonomia, né? A capacidade que as pessoas adquirem de conscientemente assumirem posições de solidariedade, de construção coletiva, de projetos que atendem a objetivos comuns, desde as elaborações singulares possíveis. Então, aqui a gente já tem uma clara diferença do conceito de autonomia, da concepção de autonomia anterior. Aqui é um coletivo voltado para o bem comum. É a habilidade de, em conjunto, resolver situações, problemas, né? Então, a gente vai ter justamente essa concepção mais freiriana. E nessa concepção freiriana, a autonomia ela não é apenas uma autonomia intelectual, ela é uma autonomia também política. Ser autônomo na visão de Freire também tem a ver com questões políticas, com a partilha do poder e a participação. Então, um aluno verdadeiramente autônomo, ele não vai
obedecer cegamente os comandos de um professor. O aluno autônomo, ele vai às vezes criticar e dividir e até disputar os poderes que estão, a relação de poder saber que se estabelece com o professor. Então a autonomia freiriana, ela também tem essa dificuldade, esse plus, porque o professor terá que estar disposto a fazer as negociações, a partilha e a disputa por esse poder da autonomia freiriana, ok? Essa questão também do político. E uma das coisas que me carecia também na pesquisa é porque a autonomia é uma discussão muito teórica, falta sistematizar a prática. E aqui eu trouxe algumas sistematizações. Primeiro, quais são as características de um estudante autônomo? Um estudante autônomo, ele é criativo, ele utiliza da criatividade para solucionar problemas, né? A aplicabilidade é outra característica do aluno ou da aluna, do estudante, da estudante autônomo. Ele consegue utilizar o conhecimento que ele aprendeu em sala de aula para resolver esses problemas práticos do cotidiano. E uma terceira característica é comunicativo. Ele sabe transformar este conhecimento, essa criatividade, essa solução em uma comunicação em várias linguagens para o público e para a sociedade em geral e mobilizar coletivamente para a solução desses problemas. Então, essas são características dos sujeitos autônomos. Para você dizer que o seu aluno é autônomo, ele precisa ter essas três características: a criatividade, a aplicabilidade e a comunicação, né? Saber se comunicar, saber expressar, saber se colocar em público, saber inclusive agir politicamente, negociar, né, as relações de poder. Então, essas características aqui são as características marcantes voltadas justamente para a autonomia, ok? Aqui também é interessante pensar essa autonomia, e aí eu vou deixar marcado aqui nos cards, sobre metodologias ativas, um conceito muito importante, que é o conceito de aprendizagem em serviço, que é você colocar, né, aquele conhecimento a favor da comunidade. A gente vai ver um pouquinho mais quando eu for apresentar as estratégias de construção da autonomia. E o que é o danado desse ensino híbrido? Eu acredito que, principalmente durante a pandemia, a gente conseguiu perceber que a educação à distância não era aquele conto de fadas todos que a gente imaginava, né? Porque muita gente defendia que a educação à distância era a educação do futuro, a educação que ia fazer o aluno aprender horrores, um absurdo e tal, e ia ser a melhor de todas, ia suprimir o presencial. E com a pandemia a gente conseguiu perceber que não é bem assim, né? Que não é assim que a banda toca, que a educação à distância ainda tem muito a melhorar, que o presencial dificilmente é substituído, que esse contato com o outro, física e pessoalmente, esse contato corpóreo, fenomenológico, é importantíssimo para a aprendizagem, né? Só que também essa pandemia nos ensinou que nós podemos utilizar os recursos tecnológicos para aprimorar a aprendizagem e às vezes até para personalizar, né? Para você construir uma aprendizagem mais personalizada para os indivíduos que têm problemas de aprendizagem, que têm dificuldades. E é por isso que eu acredito que o ensino híbrido vai permanecer por muito tempo, embora a educação à distância não vá ser tão engrandecida. E o que é esse ensino híbrido? O José Morin, ele vai nos dizer que esse ensino híbrido é justamente essa mediação tecnológica, essa junção entre o físico e o digital, entre o móvel, o ubíquo, ou seja, aquilo que está em todo lugar, né? A realidade física é aumentada, que traz inúmeras possibilidades de combinações, arranjos, itinerários e atividades. O ensino híbrido, então, é aquele ensino que vai misturar o presencial e o remoto com o assíncrono e com o tecnológico. Ele vai utilizar esses recursos tecnológicos
a seu favor para a aprendizagem, para complementar a aprendizagem ou desenvolver a aprendizagem quando não há tempo de fazê-lo em sala de aula, né? Então a gente tem essa concepção de ensino híbrido, ok? E aí, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para construir essa autonomia no ensino híbrido? A primeira estratégia que eu trago aqui para vocês é a resposta linkada. O que é a resposta linkada? Ao invés de você responder diretamente ao sujeito, o aluno fez uma pergunta para você, e ao invés de você responder diretamente a ela, você envia um link. Você olha esse filme aqui, olha esse vídeo aqui, lê esse texto aqui, escuta essa música aqui, né? Veja esse livro. Ao invés de você responder, ou então veja esse site, ao invés de você responder, você vai e dá a ele um incentivo para que ele próprio procure a resposta, né? E você vai fazer isso repetidas vezes, até 3 vezes. Se depois da terceira indicação ele ainda não conseguiu achar a resposta, ou ainda não está entendendo o conteúdo, aí sim você para e explica. Isso vai estimular a autonomia dele, inclusive a aprender a buscar e a pesquisar, ok? A segunda técnica é o timing, né? Você marcar os tempos das atividades que está fazendo, né? Então você vai e marca. Você tem tanto tempo para responder essas 5 questões, você tem tanto tempo para fazer determinada atividade. Isso vai criando nele uma consciência do tempo e da gestão e da organização do tempo, desenvolvendo a autonomia dele. Outro caminho é o roteiro rotineiro. O roteiro rotineiro é um roteiro que você vai criar e você vai utilizá-lo repetidas vezes, né? Um exemplo de roteiro rotineiro. O roteiro rotineiro ele vai ter perguntas ou questões norteadoras que vão ajudar o aluno a fazer determinadas ações, e isso vai se repetir sempre. Então, um roteiro rotineiro de análise de texto. Aí você vai ter lá uma pergunta norteadora que vai mobilizá-lo, como, por exemplo, quem foi o autor desse texto e qual a sua biografia ou a sua história de vida? Ou em que ano foi produzido esse texto e o que estava acontecendo neste ano. São perguntas que vão mobilizar o aluno a pesquisar e a construir uma análise do texto, né? E aí você repete isso durante várias vezes até que ele acaba internalizando isso, e aí você já pode retirar o roteiro, porque vai se tornar quase que automático, e à medida que o aluno pega o texto, ele já vai fazendo essas perguntas porque ele já sistematizou isso, já se tornou uma rotina, né? E aí ele já pega o texto e vê, e ele mesmo se pergunta, porque já fez esse exercício tantas vezes que internalizou. Quem que é o autor? Qual é a história de vida desse autor? Quando é que ele produziu isso? O que estava acontecendo nesse ano? Por que ele escreveu assim? Por que ele escreveu assado? Por que usou essa palavra? Por que não usou essa palavra? Então você vai construindo esses roteiros. Outra maneira é situações problemas. Como eu falei anteriormente, tem um conceito, que é o conceito de aprendizagem em serviço, que é você fazer atividades de aprendizagem que ajudem aquela comunidade. Então, muito se quer, como a gente viu, o conceito de autonomia ele envolve a capacidade de resolver problemas coletivamente. Só que a gente não leva problemas para os nossos alunos resolverem. Logo, como é que eles vão desenvolver essas habilidades? Então, busque na sua comunidade situações, problemas que você possa levar para o seu aluno para ele resolver essas situações, problemas. Um exemplo: o medo de alguns idosos da comunidade em se vacinar. E você leva essa situação, problema para os alunos, e eles vão construir, né, maneiras de resolver essa situação, de conscientizar esses idosos, né, vão pensar numa estrutura. Se esses alunos forem alunos que tiveram vários insucessos escolares, ou são alunos de educação de jovens e adultos, eu sugiro que vocês escolham situações, problemas de fácil resolução e que a resolução seja quase certa de acontecer. Já se for alunos do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, com histórico de sucesso escolar, você escolha situações de difícil resolução e às vezes que nem seja possível de resolver. Porque os alunos de educação de jovens e adultos e que têm fracassos escolares recorrentes, eles precisam construir a autoestima, e por isso eles precisam de problemas que sejam de fácil solução ou que sejam quase com certeza solucionáveis para aumentar a autoestima dele. Já o aluno
da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 com sucessos escolares, eles precisam aprender a lidar com frustração. Por isso que é importante problemas quase insolúveis, para eles se frustrarem mesmo e aprenderem a lidar com essa frustração da vida. E, sem sombra de dúvida, o mais importante aqui é a autoavaliação. Essa estratégia de autoavaliação é importantíssima. Parece que vira uma chavinha assim na cabeça do aluno, sabe? Para ele aprender a se responsabilizar pelo seu processo de aprendizagem. Então, na autoavaliação, você vai perguntar para ele: você participou das aulas? Estudou em casa? Fez o dever de casa? Se esforçou? Leu o texto? Né? E isso vai fazendo com que ele reflita se ele participou ou não do processo de aprendizagem, e isso vai fazer com que ele compreenda que ele é responsável também pela sua aprendizagem. Ele também é responsável pelo esse processo, ele é partícipe dessa situação de ensino-aprendizagem e vai reavaliando as atitudes dele e as ações dele em relação a essa construção do conhecimento. E na minha experiência, sempre essas autoavaliações fazem com que eles repensem a situação, certo? E acabem mudando os seus hábitos e até se envolvendo mais e sendo mais consciente da sua ação, né? Espero ter ajudado vocês com essas dicas, né? E espero que vocês acompanhem a semana. Amanhã a gente vai discutir indisciplina em sala de aula e a questão da autoridade profissional. Até lá!